das pessoas que carregam a Bíblia, que estudam a Bíblia, que dizem que são cristãos, que acreditam em Jesus, que acreditam em Deus, a linguagem evangelho está na boca de todos nós. Cada esquina de rua, em um bairro, em um município, dentro de um estado, dentro do nosso país, para todo lugar, espalhado em vários lugares no mundo, a linguagem evangelho de Jesus Cristo está na boca das pessoas diariamente. Qual dessas pessoas estão anunciando o evangelho genuíno, o evangelho pleno, o evangelho real, o evangelho completo? Qual desses estão fazendo assim? Você sabe me explicar? Como passou no Fantástico uns dias atrás, 110 mil placas religiosas cristã usando essa Bíblia aqui, ó. Todos estão usando esse livro de capa preta. E só abrem placas, denominações, abre numa garagem, abre numa varanda, e não é proibido abrir. Não é proibido abrir, pode abrir à vontade. Agora, qual dessas vertentes, esse tanto de vertentes, está pregando o evangelho que está aqui dentro como ele é? Qual? Qual instituição? Qual denominação, placa religiosa está pregando o evangelho? Pelo menos mais perto. Eu não digo do jeito que está aqui. Pelo menos mais perto. Você sabe me explicar? Aí você topa com o CCB. Diz que são eles. Não existe uma denominação melhor do que a nossa. Prega o evangelho sadio. Prega o evangelho, ó. Né? Aí você topa com os testemunhos de Jeová. Diz que são testemunhos de Jeová. E eu sou testemunho de Jesus. Atos 1:8 em diante da nova aliança, do novo pacto, do novo testamento. Aí diz que estão pregando o evangelho. Que Jesus mandou para o mundo pregar o evangelho. Está pregando o evangelho de Jesus também. Diz que ali é o lugar correto. Aí você encontra com a igreja adventista do sétimo dia. Eles falam que o evangelho verdadeiro está lá dentro. Não tem outro lugar que está lá igual deles, verdadeiro. Aí você topa com a igreja dos santos de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Os mormons. Aqui nesse meio nosso, aqui não tem eles não, quase, né? Mas se dá uma volta, sair pra fora aí, trabalha igualzinho testemunho de Jeová, de tirinho. E é uns missionários novos, jovens, andam pra todo lado. Carregando uma Bíblia, carregando uma bolsinha. Aí pergunta, tá pregando evangelho? Tá pregando evangelho de São Jesus Cristo. Aqui é o caminho da verdade, aqui não tem outro igual a nossa não. Aqui é o lugar certo. Aí topa com um assembleano da igreja Assembleia de Deus. E o evangelho aqui, não, igual aqui, meu filho, no nosso movimento pentecostal, o primeiro movimento do Brasil, aqui é o evangelho verdadeiro. Aí assim por diante, você vai encontrar milhares e milhares de pessoas, a resposta é uma só: aqui está o verdadeiro evangelho. Você sabe onde está o evangelho verdadeiro? Você sabe no que está ele? Só que dentro da Bíblia. Dentro da prática você não vai achar fácil não. Dentro da Bíblia, segundo Paulo, é o que pregava. Paulo até dizia o meu evangelho. Paulo falou isso aí. E diz que o evangelho que ele pregava era evangelho recebido por revelação. Ainda Paulo diz que se vier um anjo do céu, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além deste anunciado, seja anátema. O apóstolo Paulo dizendo, se o evangelho for diferente do que ele pregava, é um evangelho amaldiçoado. Anátema é amaldiçoado, maldito.
Se o evangelho for diferente do que eu prego, do que eu ensino, não está igual ao que eu prego, é anátema, é amaldiçoado, é o evangelho maldito. Aí as pessoas falam, mas o evangelho aqui é bendito, o evangelho aqui é abençoado, o evangelho aqui é uma benção. Mas Paulo disse, pregar o evangelho diferente dele era anátema, era amaldiçoado, não era verdadeiro, era falsificado. Então o evangelho falso, ele não é o evangelho abençoado, ele é um evangelho amaldiçoado, debaixo de maldição e não debaixo de bênção. O evangelho verdadeiro, pleno como ele é, está debaixo da bênção, está debaixo da paz, está debaixo da salvação, está debaixo da vida eterna, está debaixo da obediência de Deus. E o falso, debaixo da desobediência. Então o evangelho como ele é, aqui dentro, está aqui dentro. Agora, extraído aqui de dentro, puxar ele para fora, tchum, e transitar com ele aqui, de boca em boca, é que está o problema. Aí o evangelho que Paulo pregava, dizia, o evangelho que eu prego, ele é poder de Deus. E o poder de Deus não pode ficar só dentro da Bíblia, irmãos. O poder de Deus não pode ficar só na teoria, dentro do livro, dentro da Bíblia, dentro do evangelho da Bíblia. Paulo diz que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se é poder de Deus, esse poder de Deus, que o evangelho é poder de Deus em ação, precisa sair para fora do livro da Bíblia e acontecer no dia a dia este evangelho pleno, verdadeiro, que é poder de Deus para transformar o ser humano. Então esse evangelho você encontra da Bíblia. Agora o problema está em transferir de dentro para fora. E aqui que está o problema, está no transporte do evangelho. Tá bom?